Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 16, será o texto da nossa exposição. Vamos ler os 4 primeiros versos do capítulo 16 de 1 Coríntios. Capítulo 16 diz o seguinte, os 4 primeiros versos: Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Podem sentar, irmãos. Eu acredito que nos últimos discursos políticos despertaram nossa curiosidade sobre os sistemas econômicos, socialismo ou comunismo versus capitalismo, que permeiam os debates acirrados de ambos os lados na política brasileira. E por mais que ignoremos o que eles propõem, nós somos plenamente afetados, determinando a forma como lidamos ou lidaremos com o dinheiro. Um exemplo disso é a taxa de emigração. Com uma economia beirando ao colapso, graças à inteligência acéfala do ministro da Economia, inseguros, muitos brasileiros deixaram e estão deixando o país buscando segurança financeira. Mas observem bem, quando o assunto é dinheiro, independente do sistema econômico dominante, há um princípio que o cristão ele não pode esquecer, que é a mordomia. Para entendermos o que ela significa, necessário lembrar duas coisas importantes nós precisamos lembrar quando tratamos sobre mordomia. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas, o que responsabiliza o homem em administrar as coisas criadas. Segundo, a redenção, a salvação, nos leva a cultivar e guardar as coisas criadas como expressão de gratidão pela graça recebida. Então, percebam, a mordomia nada mais é que administrar, cuidar das dádivas divinas em gratidão. Logicamente, o dinheiro que temos, ele não é nosso, é dádiva. Por isso, para a glória de Deus, nós devemos administrá-lo, servindo-o com suas dádivas. E isso independe da filosofia econômica que estamos inseridos. Isso tem muito a ver com o texto de hoje. Após uma longa argumentação teológica sobre a doutrina da ressurreição, Paulo introduz a parte final de sua carta. Nós estamos no último capítulo. Paulo vai dar alguns conselhos para fechar essa primeira epístola. Presumivelmente, as correspondências trocadas entre o apóstolo e a igreja também trataram sobre as ofertas que seriam enviadas aos cristãos em Jerusalém. Possivelmente o tema suscitou dúvidas e essa parte da carta vem justamente esclarecê-las. Não sabemos ao certo o que aconteceu para o empobrecimento daquela comunidade. Especula-se que a salvação de muitas viúvas, como nós observamos lá no capítulo 6 de Atos, que inclusive é orientado que se convoque homens para que sejam ordenados diáconos. Então, especula-se que a salvação de muitas viúvas colapsou o rendimento da igreja local, das igrejas locais de Jerusalém. E a perda da colheita, conforme Atos 11 foi profetizado por Ágapo, de que viria uma grande fome,
e talvez a perda da colheita durante a época de fome contribuiu para o agravamento. Enfim, o propósito é socorrê-los o mais breve possível. Você percebe isso pelo texto e também por outras narrativas do Novo Testamento, o que faz Paulo revelar que pretende viajar até Jerusalém com esse propósito. Mas antes, ele precisa que as ofertas dos crentes em Corinto, assim como foi ordenado nas igrejas gentílicas, sejam separadas. As instruções, elas são as mesmas das igrejas da Galácia. No dia do Senhor, deveriam entregar suas ofertas conforme a prosperidade de cada um, visando socorrer os necessitados entre os crentes. E pressupondo Paulo que a arrecadação seria significativa, ele vai sugerir uma estratégia para que ajude ou ajudasse a chegar aos destinatários, nenhum dinheiro fosse desviado. Inclusive, Paulo diz, se necessário, eu vou com a equipe escolhida. Naturalmente, irmãos, é um texto muito bom, e alguns princípios a respeito da mordomia cristã são erguidos aqui, automaticamente. Como adoramos a Deus com o nosso dinheiro também ressalta aqui nesse texto, e nós precisamos entender esses princípios, que eles independem do sistema econômico em que vivemos. Então, para nós resta somente observar a argumentação de Paulo e entender o que Paulo tem a dizer sobre esse trecho tão importante de sua epístola. Então vamos lá. Após proferir em defesa da ressurreição, ele traça com um tom poético o epílogo de sua carta. Em ênfase, ressaltamos suas últimas palavras não apenas como um fecho da sessão precedente, mas como uma seta que aponta para o texto de hoje. Veja o verso anterior, o verso de número 58. Observem, portanto, do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Como este texto se volta para o novo tema, ainda que o assunto tenha mudado, a essência do labor, do serviço, perdura aqui no texto. Contemplar os outros também se revela como um exercício espiritual. Veja o verso de número 1 novamente. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. A expressão quanto a emerge aqui pela quinta vez, que começou no capítulo 7, verso 1, e como sempre, ela sugere um questionamento entranhado na correspondência dirigida a Paulo. O cerne da dúvida permanece envolto em sombras, embora alguns conjecturem que indagam sobre como proceder nessa coleta. No entanto, o fulcro reside na resposta destinada à igreja de Corinto. A congregação de Jerusalém atravessava tormentas e já aludimos aqui a 2 desafios em potencial. Além destes, Santo Agostinho, o patriarca da igreja, insinua que o desejo de amparar os outros, ao vender as propriedades e aspirar a uma utópica igualdade financeira, empobreceu os abastados, perpetuando todos na sombra da penúria. Se talvez Agostinho está certo, é mais uma evidência de que a redistribuição equitativa de riquezas não soluciona a praga da pobreza, como preconizam os socialistas. Adicionamos ainda que o período de perseguição exacerbou a aflição. Bens e propriedades foram confiscados e pressões financeiras eram impostas, alastrando-se por todos os cantos e forçando muitos a abandonar tudo, sobrecarregando as igrejas de irmãos carentes. Desprovidos de posses e negócios, esses refugiados se amalgamavam às fileiras dos desfavorecidos, conforme Tiago escreve em sua epístola aos cristãos dispersos.
Enfim, seja qual for a razão, eles sofriam clamando por socorro. Assim, então, como Paulo ordenou aos crentes da Galácia que praticassem o bem para com todas as pessoas, especialmente para os irmãos na fé, sendo as igrejas da Galácia aquelas plantadas por Paulo e Barnabé durante sua primeira jornada missionária, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Da mesma maneira, Paulo está instruindo a igreja de Corinto a socorrerem os seus irmãos necessitados em Jerusalém. A coleta, portanto, tornou-se o cumprimento desse desígnio. Observemos, irmãos, no verso de número 1, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Observemos atentamente que Paulo não se rende ao sentimentalismo que muitas vezes domina as igrejas. Ele não aguarda que os corações se desfaçam em comoção. Pelo contrário, ele evoca a autoridade apostólica para promulgar a coleta. Sem recorrer a apelos emocionais, ele impõe uma ordem imperativa, que se recolham as ofertas conforme orientou nas comunidades da Galácia. Dessa maneira, evidencia-se que Paulo não delegou ao Estado romano a responsabilidade de prover para esses cristãos necessitados. Para ele, Paulo, é uma incumbência exclusiva da igreja. Diante desse imperativo apostólico, não há espaço para apelos sensíveis ou lágrimas comovidas. Paulo, firme em sua posição, não confia na volubilidade do sentimento, mas na firmeza da ordem divinamente autorizada. Essa clareza de propósito revela a convicção de que a responsabilidade pelo amparo aos necessitados não pode ser transferido ou transferida ao ambiente secular, mas é, sem dúvida, uma missão intrínseca à comunidade da fé. Muitas vezes, irmãos, apoiados no amparo estatal, negligenciamos o que nos é devido. Mesmo que o Estado intervenha de alguma forma, nossa responsabilidade não desaparece, pois Deus exigirá prestação de contas daqueles santos que abandonaram seus irmãos necessitados. Jesus, ao discorrer sobre o juízo final, proclamou que seu reino pertence àqueles que manifestaram misericórdia. Veja Mateus, capítulo 25, rapidamente, o que o Senhor diz nos dos maiores sermões que ele proferiu, principalmente sobre o juízo final. Mateus capítulo 25, verso 31 em diante. Observe: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Para as ovelhas, à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos,
foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhe digo que, sempre que o deixarem de fazer a uns destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O puritano Matthew Henry, comentando esse texto, diz: observe que Cristo abraça a causa do seu povo e se interessa pelo que interessa a eles, e se considera recebido, amado e aceito neles. Se o próprio Cristo estivesse entre nós na pobreza, com que presteza o ajudaríamos? Na prisão, com que frequência nós o visitaríamos? Nós estamos prontos para invejar a honra que tinham aqueles que o serviam com as suas fazendas, conforme Lucas 8? Onde estiverem santos pobres e ministros pobres, ali Cristo estará pronto para receber neles a nossa bondade, e ela será levada em conta. Isso implica dizer que, em primeiro lugar, o principal interessado no resgate é Cristo. Essa causa é de seu interesse mais profundo. Contudo, acudir seus filhos também é um ato de adoração a Ele. Demonstrar bondade ao próximo é a postura de um servo dedicado ao Senhor. Assim, quando estendemos a mão ao necessitado irmão, Cristo resgata o aflito, enquanto é reverenciado, adorado pelo compassivo. Em síntese, quando socorro meu irmão em aflição, rendo culto a Cristo, e por ele sou retribuído. Mas, irmãos, observem, será então que devemos fazer campanhas de coletas? Bom, dependendo da situação, não vejo objeção. Contudo, prestem atenção. Além dos dízimos, a assistência se desdobra também por meio das ofertas locais. E conforme observamos, a autoridade apostólica imprime a imperatividade dessa prática. Ou seja, prestem atenção, não é facultado ao cristão decidir se ofertará ou não. Sim, é uma incumbência. Por conseguinte, nós não carecemos de campanhas para amparar os outros. Bastaria contar com a lealdade dos irmãos em dizimar e ofertar. No entanto, aqui repousa o impasse. Quantos não são desleais? Não estamos tratando aqui de indivíduos que enfrentaram adversidades e por alguma razão estão falhando nessa questão. Sabemos bem que conheço inúmeros casos, quando as coisas se normalizam, eles cumprem, devolvem até retroativamente. Na verdade, chamamos a atenção daqueles de maneira deliberadamente rebelde, persistem no pecado nessa questão. Pior ainda, estão no seio da igreja, como se nada estivesse ocorrendo. Ora, observem, se Cristo negou o reino dos céus àqueles que não assistiram aos necessitados crentes, como pode um cristão negligenciar e permanecer à vontade diante dessa rebelião consciente? Penso, irmãos, que aqueles que são negligentes nisso deveriam temer, pois o dinheiro pode ser um indício, em muitos casos, de que muitos no inferno irão perecer, embora durante toda a vida buscassem receber de Cristo.
Mas se você ainda não considera este assunto importante, vamos observar o que vem a seguir, porque diante da ordem, o que ele faz é detalhar as instruções que havia dado às igrejas da Galácia. Veja o verso de número 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o verso número 2, continuando. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Esse verso aqui é muito importante, irmãos, muito importante dentro dessa estrutura. Observe, no primeiro dia da semana, ele poderia ter colocado no domingo, mas é uma forma judaica de se referir ao domingo. Desde a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam para o partir do pão, isto é, a ceia do Senhor, e essa foi a prática que perdurou na igreja primitiva, porque a igreja primitiva aderiu o domingo como dia de adoração, o culto, porque o sábado apontava para o Cristo que viria, o domingo aponta para o Cristo que veio. E é justamente nesse dia, preste atenção, que Paulo orienta que sejam separadas as ofertas, logicamente, para serem entregues no culto. Alguns pensam que o que Paulo está dizendo é que as ofertas devem ser guardadas em casa, mas não faz sentido, visto que ele está apontando para o dia do Senhor, e da mesma forma, no final do verso, ele ordena que se junte, para que não tenha que fazer esse recolhimento de casa em casa quando chegar. E talvez essa confusão aconteça porque a ara coloca em casa, só que em casa, na versão, não é na residência, mas é uma linguagem veterotestamentária. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Portanto, no dia do Senhor, eles deveriam entregar na igreja suas ofertas aos necessitados. E aqui, irmãos, um princípio importante que faz tempo que eu gostaria de observar e esperei justamente, o capítulo 16 de Corinto. É bem verdade que a tecnologia facilitou muito a dinâmica da igreja. Nós temos conta bancária, onde fazemos as negociações, nós temos Pix, e nós não podemos negar todos esses avanços, somente o Pix, você manda a qualquer hora do dia, dependendo do seu limite, qualquer valor, qualquer dia da semana. O grande problema é que nós perdemos, muitas vezes, nós perdemos de vista a teologia por trás dessa ordem. Repare o que Paulo diz, no dia do Senhor que elas deverão ser entregues. Isto é, parece estranho para Paulo a prática de ofertar fora do dia do Senhor. Por quê? Porque este é um elemento de adoração pública para o dia do Senhor. Então nós precisamos resgatar essa prática, pois o dízimo, oferta, estão ligados à adoração dominical. Por isso que Paulo diz, entreguem no dia do Senhor, porque isso é uma adoração pública. Bom, mas ainda carecemos de outro detalhe para entender melhor isso. Prestem atenção no que Paulo disse. Quais valores deveriam ofertar? Segundo Paulo, a quantia a ser entregue deveria ecoar a prosperidade de cada alma. O critério é este: quanto mais próspero fores, mais generoso serás. Isso sugere que não é uma decisão nascida de julgamento pessoal. Não me é concedido decidir qual quantia ofertarei. A medida é a prosperidade, transcendendo os limites da 10ª parte, ou seja, vai muito além dos 10%. A ordem, então, é quanto mais florescente, maior a doação.
Sim, irmãos, também precisamos encarar que é notável que muitos simplesmente são negligentes. Contribuem e ofertam quando bem lhes apetece e quando o fazem não reflete conforme a prosperidade. São opulentos, mas seus dízimos são frugais. Seus carros reluzem em luxo, mas seus dízimos são modestos. Será que Deus, irmãos, não observa que cada estada em hotéis e viagens custam mais do que o seu dízimo? Será que Deus não vê que os seus bens, os seus carros e etc. não são muito maiores do que você oferta? Pode ser que consigamos esconder isso dos homens, mas será que Deus não percebe que, como Ananias e Safira, estamos declarando que doamos tudo, mas na verdade roubamos e mentimos para Deus? Quantas igrejas poderiam fazer muito mais pelos seus pastores, pelos membros necessitados, pelos carecidos da comunidade, se os empresários fossem fiéis em seus dízimos e ofertas? Quantos? Quantas igrejas não poderiam ser socorridas? Quantas coisas não poderiam ser feitas se os empresários, por exemplo, fossem fiéis nos seus dízimos e ofertas? E aí, irmãos, por que deve ser assim segundo a prosperidade? A palavra prosperar, irmão, no grego aqui, ela apenas não indica somente a quantidade de recursos, mas também ela deixa claro que quem age por trás dessa prosperidade é o Senhor. A petição do Pai Nosso deixa evidente: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, por mais que o esforço humano seja crucial, não é a mão diligente a causa, mas a de Deus. Portanto, se há mais condições, não deve haver egoísmo, porque Paulo está dizendo: quem te faz prosperar é o Senhor. Em resumo, Paulo está afirmando que a igreja deveria reunir suas ofertas semanais conforme a prosperidade de cada um e apresentá-las no dia do Senhor, no culto ao Senhor, evitando assim que recolham no dia de sua chegada. Irmãos, curiosamente, Gordon Fee, um pastor assembleando, ele relembra em outras epístolas, quando Paulo se refere à coleta, o termo está impregnado de conteúdo teológico, comunhão, serviço. O termo, quando aparece coleta, ele está associado à comunhão, serviço, graça, bênção e culto. Então, observem, nesse contexto, a coleta não era apenas uma questão financeira, era uma resposta ativa à graça de Deus. Uma resposta que não apenas atendia às necessidades do povo do Senhor, mas também se tornava uma forma de adoração ao Senhor, resultando em ações de graças e em um vínculo de comunhão entre o povo do Senhor por todo o império. Não só a adoração, mas a comunhão com o povo do Senhor. E como isso é crucial. Quando Paulo fala sobre as ofertas no dia do Senhor, isso demonstra que o ofertório também aponta para a nossa adoração. Ofertar, dizimar, é a adoração na prática. E como vimos, é uma resposta ao sustento do Senhor, a graça do sustento concedida. Portanto, faz todo sentido, como falamos, que seja dominicalmente, uma vez que ela se torna um serviço de culto e uma resposta ao favor de Deus. Logicamente, irmãos,
analisando a conjuntura e os textos que com a coleta se amarram, ao negarmos a participar desse momento, somos ingratos, rebeldes, ladrões e idólatras. Essa é a linguagem bíblica. A ingratidão se manifesta quando não respondemos com gratidão ao cuidado divino. Deus é quem tem me dado. Como eu tenho respondido? Corações ingratos não reconhecem que Deus é quem concede tudo. Nós somos rebeldes. Por que rebeldes? Pois o Senhor ordena que assim se faça, e nós desobedecemos ao Senhor, preferindo utilizar o dinheiro conforme nosso bel prazer. É como alguém, de vez em quando eu escuto, eu não dizimo, pastor, mas eu entrego cestas básicas. Paulo acabou de dizer, não é segundo o seu critério. E aí vem, somos ladrões. Por que ladrões? Porque não devolvemos o que não é nosso. O nosso dinheiro não é nosso. Tudo o que temos pertence ao Senhor. E o dinheiro que possuímos é, na verdade, um empréstimo que Deus está lhe concedendo para lhe sustentar durante a peregrinação. É um empréstimo. E mesmo que ofertemos, se não for conforme a nossa prosperidade, continuamos roubando. Abre-se um parênteses agora. Ainda assim, precisamos considerar que no socialismo pregam que os outros devem abrir mão de suas posses para socorrer o próximo. Na Escritura, isso é condenável. Eu assisto com base no que eu tenho, não no que o outro possui, que isso fique claro. Caminhando, também somos idólatras, porque nós não confiamos no sustento divino, nós confiamos nas nossas forças. Nós não confiamos em Deus, nós não imaginamos que é Deus que manda o cliente, que é Deus quem manda o nosso sustento, que é Deus que coordena tudo, mas nós achamos que é tudo o nosso autocontrole, a nossa força, o nosso domínio, e o dinheiro passa a ser o nosso ídolo. E por vezes pensamos, se eu fizer tal coisa, nos faltará. Salomão disse, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Eclesiastes 11:1. Ele ainda nos diz em Provérbios 28:27, quem dar aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Coberto de maldições. Como observaram, irmãos, em ambos os textos, a promessa é de sustento divino para aqueles que o honram. E por mais, entendam, o que Deus está dizendo é, por mais que os sistemas econômicos falhem, Deus não falha. Por mais que o socialismo, comunismo, capitalismo, eles vinham a diluir, Deus está dizendo, a promessa é minha, eu vou lhe sustentar, independe de sistema político. Contudo, irmãos, o dinheiro tem sido o Deus de muitos. Como então alguém que rejeita essa questão se apresenta de mãos vazias diante de Deus para cultuá-lo e fica com a consciência tranquila? Quantos pobres em muitos lugares não padecem por causa da forma negligente com que tratam o dinheiro, como muitos irmãos idolatram o dinheiro. Alguns ainda dizem que, pastor, mas nós temos uma cesta básica. Sinceramente, irmãos, se eu fosse você, eu teria vergonha de chamar uma sacola com 2, 3 itens de cesta básica. Penso, inclusive, que nossa contribuição tem sido tão pífia que Deus não tem nem levado em consideração. Então, por favor, não diga que a gente tem cesta básica, que a gente distribui cesta básica. Não diga. Para a gente não passar vergonha. Damos 1 quilo de alimento, alguma coisa, mas socorro não é não. Também, irmãos, o que Paulo está mostrando é que essa questão é uma forma de comunhão.
A prática da comunhão não é somente estar aqui, nas reuniões dominicais. Quando eu oferto, dizimo, eu estou proporcionando o socorro do irmão necessitado. E com o meu dízimo e com a minha oferta, eu mantenho um relacionamento, uma comunhão com ele. Também estou estendendo graça, pois proporciona ao mesmo aquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado tanto, e eu vou também dar. É Deus socorrendo outros por meio do meu socorro. É Deus me fazendo prosperar para alimentar outros. Mas isso não parece ser algo tão natural para muitos, pela forma como negligenciam esse fato apontado por Paulo. Bom, resta-nos agora caminhar para o final do argumento dele. A expectativa de Paulo era que, de fato, a igreja respondesse. Ele, possivelmente, pelo contexto, lembre-se, Corinto está dentro de uma área economicamente próspera por ser uma cidade portuária. Então, o comércio fervia em Corinto. E Paulo tinha a expectativa de que a igreja tinha também condições financeiras muito maiores do que as igrejas da Galácia. Então Paulo estava esperando que viesse ou que recolhessem uma oferta significativa para auxiliar os irmãos de Jerusalém. E aí ele dá umas instruções a respeito dessa questão. Observe o verso número 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, verso 4, eles irão comigo. Veja, curiosamente, quando ele chegar, ele diz que escreverá cartas de apresentação. Essas cartas, elas eram dadas automaticamente, quando os nomes fossem aprovados, elas seriam dadas para esses irmãos que seriam emissários para enviar sua dádiva em Jerusalém. Alguns autores explicam que eram cartas comuns na época e existem modelos delas dentro do próprio Novo Testamento, como em Atos capítulo 15, por exemplo, após a decisão do concílio de Jerusalém. E essa carta tem justamente a função da aprovação da escolha deles. Mas por que eles davam essas cartas? Qual a razão disso? Porque eles não enviaram pelos correios, né? No caso, essa comunicação. Provavelmente, irmãos, eles estariam carregando um valor considerável, tudo em moedas. Ao mesmo tempo, seria uma maneira prática de assegurar às várias igrejas a lisura da empreitada toda. Então, Paulo também está querendo garantir que o dinheiro ele vai chegar lá. Ele também vai chegar lá. Não é só recolher, é o cuidado também em enviar as ofertas. Por outro lado, com certeza para Paulo, com sua preocupação maior com a unidade da igreja, ter pessoas representando as igrejas também seriam importantes, né? Elas seriam importantes nesse processo, né? Muito mais do que as modernas culturas ocidentais. Nas culturas antigas, a vida cotidiana, com frequência, ela estava baseada em troca de experiências e observações, e pessoas de carne e osso que acompanhavam essas dádivas levavam consigo as histórias daqueles irmãos, né, que foram generosos e que lá se apresentaram. De todo modo, irmãos, representantes da igreja, eles chegariam lá, e Paulo está aqui. Você vai ver que Paulo na segunda carta, ele vai tratar mais em detalhes sobre esse assunto, que o interesse dele é ir também com as ofertas. Só que Paulo, ele vai argumentar no capítulo 8 e 9 de Corinto, que ele talvez não vá por aquele mesmo problema que ele pontuou no início da epístola, para que não tenham o que falar dele, para dizer, Paulo foi com o pessoal aí, Paulo vai passar a mão
em algum dinheiro. E Paulo chega a dizer: se for para blasfemar do evangelho, eu não vou. Eu não vou, vai somente os que forem escolhidos pela igreja, né? Então, o versículo 4, ele está revelando essa hesitação de Paulo em ir. Ele queria se encarregar de enviar os portadores da coleta. Então, Paulo tem essa esperança. E Paulo vai pontuar isso, como nós falamos posteriormente. Paulo pergunta aos membros da igreja se acham apropriado ele viajar com os representantes deles. Ele mesmo decide ir a Jerusalém, após ter visitado as igrejas da Macedônia e Grécia. Você vai ver isso em Atos 19, mas ele desejava obter a confirmação da igreja, ele vai esperar a confirmação da igreja. Mas, irmãos, entendam também uma coisa: isso evidencia o zelo do apóstolo pelo dinheiro da igreja. Ele queria deixar claro o seu cuidado para que não houvesse motivo de crítica. É importante, irmãos, entender uma coisa aqui nesse argumento. Não é apenas a arrecadação ser crucial, mas o cuidado também é essencial para evitar os problemas que frequentemente afligem muitas igrejas. O dinheiro da igreja não deve ser tratado de maneira negligente. Portanto, a igreja tem todo o direito de exigir prestação de contas e observar como os recursos são administrados, cobrando sempre esclarecimentos quando necessário. A igreja também tem que atentar para onde está indo o dinheiro. Assim, irmãos, quando nos reunimos em assembleia para a prestação de contas, estamos seguindo esse princípio. Você tem a obrigação de contribuir e a igreja tem a obrigação de cuidar e prestar contas de tudo. Nós não somos como o governo brasileiro, cobrando juros exorbitantes, onde a única certeza é que estamos sendo lesados constantemente, enquanto os serviços básicos da sociedade estão à beira do colapso. Enfim, irmãos, Paulo não tirou essas questões de sua própria cabeça. Paulo não inventou isso. De onde ele tirou? Na lei a favor dos pobres, o Senhor chegou a dizer em Deuteronômio capítulo 15, verso 11: pois nunca deixará de haver pobres na terra. A pobreza é uma realidade da condição humana. E prestem atenção, irmãos, qualquer sistema econômico que prometa erradicá-la falhará nesse propósito. Deus disse: não vai ter, não vai cessar, vai haver pobreza até o fim. Contudo, o Senhor ordenou, no mesmo capítulo de Deuteronômio: liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. E foi esse o princípio usado por Paulo. Mas eu posso te dar um outro exemplo. Jesus caminhou nesta vida, na pobreza envolto, sem teto que abrigasse seu ser, divergindo de nossa avareza, ingratidão e idolatria. Ele se ofereceu como dádiva viva, um sacrifício sublime para erradicar a penúria que assolava as nossas almas. Se apenas lembrássemos disso, talvez não seríamos tão negligentes com a parte do que nos é requerido. Deus nos deu 6 dias da semana, 90% dos nossos ganhos, e ainda nos deu seu Filho. No entanto, insatisfeitos, nós almejamos as riquezas do mundo, os 7 dias da semana e a totalidade do nosso ouro, rejeitando o Filho. Em última análise, a parte das filosofias econômicas persiste, irmãos, em nós a nociva ideia de que somos senhores, proprietários e não mordomos. Em nós impera a ideia que nós somos senhores, proprietários e não servos que administram bens que não são nossos.
Aí vem Jesus, o Messias, ele não ostentou riquezas terrenas, mas escolheu a simplicidade, despojando-se da glória celestial para nos resgatar. Ele que não tinha onde reclinar a cabeça, ofereceu-se como Cordeiro de Deus, não para nos conceder um reino terreno, mas para nos redimir de nossa miséria espiritual. Se tão somente meditássemos sobre essa grandiosidade, talvez enxergássemos a magnitude da oferta divina e reconsiderássemos, ou nós com toda certeza iríamos reconsiderar nossa postura ante a graça estendida. Deus, irmãos, em sua infinita graça, nos presenteou com seu Filho amado, dedicou 6 dias para a criação e nos concedeu 90% dos recursos. No entanto, em nossa insaciável ambição, almejamos as riquezas efêmeras do mundo, buscamos a plenitude de nossos dias e retivemos, ou estamos retendo, a totalidade de nossos tesouros. Num emaranhado de filosofias econômicas, a persistente ilusão de posse nos domina, buscando a verdadeira condição de servos que deveríamos abraçar. Enfim, o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro diz muito sobre quem nós somos. Se nós amamos a Deus ou não. Se nós cremos que Ele nos sustenta ou não. E volta a falar. Não estamos falando os que falham por uma coisa acontece ou outra. Não. Penso que se Deus nos entende, ou se nós entendemos nossos irmãos que passam por situações complexas, será que Deus não entenderá também? Não é sobre os tais. É sobre aqueles, por exemplo, que eu estou aqui desde 2019 e nunca dizimaram. É sobre aqueles que dizimam valores insignificantes, mas esbanjam suas posses. Falo daqueles que visitam os dízimos e as ofertas. É feito Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. É aqueles que ostentam as melhores roupas, tudo, mas o gasofilasco nunca recebeu o toque de suas mãos, nem a conta da igreja, o Pix dos seus dedos. É sobre estes que falo. É sobre estes que não estão preocupados. E entendam, irmãos, isso é uma questão de rebeldia, de ingratidão e idolatria. Como é que Deus enxerga os tais? Como é que Deus enxerga o empresário, como aconteceu aqui em outras épocas, que dizimava 50 reais? E quando foi questionado, ele dizia: eu ajudo muita gente da minha família. E eu disse a ele: problema é seu compromisso antes de tudo é com Deus e não com sua família. E nós muitas vezes tratamos isso, irmãos, de forma tão negligente. E achamos que está tudo certo. Lembra do que nós falamos? Que todos os momentos do culto são importantes. Deus sabe quanto você dizima, Deus sabe quanto você oferta, e Deus sabe. Se nós percebemos que os dízimos muitas vezes não condiz com a realidade, imagine Deus. Imagine o Senhor. Que o Senhor te abençoe.
Amém. Obrigado, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Que o Senhor aplique Tuas verdades, ó Deus, em nossos corações. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor em resposta à sua voz. Fiquemos de pé, irmãos, para cantarmos ao Senhor em resposta à sua palavra. Som. Teclado. Amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, Tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços Teus. Dá-me Tua paz e meu espírito descansará somente em Ti. Então minha alma, e não se dê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Deus, Tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços Teus. Dá-me Tua paz e meu espírito descansará somente em Ti. Firme, então minha alma, e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor, guarda a esperança e em seu amor enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, Tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços Teus. Dá-me
ti. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, hoje, dia 24 de dezembro, nós temos, tanto pela manhã como pela noite, nós temos dois momentos, na verdade, três momentos diferentes. Nós teremos o sacramento, né, da ceia do Senhor, mas antes nós temos o recebimento de novos membros, a confissão de fé do nosso irmão Isaac, o recebimento do irmão Maciel e sua família, o batismo do herdeiro de Bruno e também, hoje pela manhã, nós temos o batismo de Noemi. Então, eu quero convidar os pais a trazê-la aqui. Queiram os pais se apresentar. E aí? Vocês declaram o vosso desejo de batizar a vossa filha diante do Senhor e diante da noiva do Cordeiro? Eu quero então dizer o seguinte: a aliança contraída entre Deus e vós pelo vosso batismo compreende também a vossa posteridade e vos dá o privilégio de trazerdes ao Senhor estes vossos filhos. Nosso Senhor Jesus instituiu este sacramento para ser o rito de iniciação na sua igreja, e por ele nos significa que, nascendo como nascem todos os homens em pecado, eles necessitam ser purificados pelo Senhor e receberem o Espírito Santo. Mas o fato de virdes dedicar o vosso filho ou a vossa filha a Deus importa também o reconhecimento de certos deveres para com ele e para com a igreja, em referência a esta bela criança que olha para mim. Sei se com reprovação ou se aprovação. E vocês devem reconhecer isso com toda a sinceridade. Então farei algumas perguntas e careço da resposta dos irmãos. Que essas perguntas também sejam refletidas por todos aqueles que têm pais que fizeram seus juramentos. Prometeis que, se Deus for servido conservar a vida desta criança até a idade própria, vocês irão educá-la na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nossa santa religião, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Sim. Prometeis encaminhá-las, ou encaminhá-la pelas santas verdades da cruz, servir-lhes vós de exemplo, ser exemplo para ela, e lutar com todos os esforços para livrá-la das más companhias e de maus exemplos, somente de Esther, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor. Isso é muito importante. Não é só trazê-las à igreja. Nós devemos, irmãos, entender uma coisa: nós devemos trazer nossos filhos e ensiná-los a adorar. Não se ensina filhos a adorar soltando filhos no meio da igreja. Não se ensina filhos a adorar trazendo brinquedos. Não se ensina filhos a adorar dando aparelhos de celular para que eles se entretam ou venham se entreter
no dia do Senhor, diante do Senhor. Então, vocês prometem não somente trazê-la, mas ensiná-la com reverência a cultuar ao Senhor e estimar como irmãos os demais membros desta igreja. Sim. Vocês prometem orar com ela, por ela, educá-la, instruí-la na disciplina e na correção do Senhor? Sim. Sim. O Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo ser o seu Deus e o de sua posteridade, e usar misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que estas promessas sejam para vós motivo de consolação, ao mesmo tempo incentivo para levá-los de contínuo ao trono do Altíssimo, a fim de suplicar-lhe graça necessária para vocês andarem nos preceitos do Senhor e cumprirem os deveres que vocês acabam de reconhecer. Vocês não fizeram um juramento diante simplesmente do ministro do Evangelho. Vocês fizeram, antes de tudo, o juramento diante de Deus e diante da sua noiva. Lembre-se disso. Eu sou simplesmente um instrumento de graça, ou para exortá-los, ou para animá-los, ou para conduzi-los nessa jornada. Eu vou então orar, pedindo que o Senhor ajude vocês nessa jornada. Louvamos, Senhor, o Teu nome. Louvamos o Teu nome, o Teu favor. E pela promessa que faz, ó Deus, a nós e aos nossos filhos, te pedimos que o Senhor conceda graça, Senhor, a este casal, para que ele cumpra o que acabaram de prometer, Senhor. Sabemos que Satanás irá lançar, ó Deus, muitos empecilhos para que eles não venham a cumprir. O mundo irá sufocá-los, mas o Senhor é Deus deles, o Senhor é Deus dele. E te pedimos, Senhor, que a Tua mão poderosa possa conduzi-los. E aqui, ó Pai, esta criança que está em minhas mãos, nos meus braços, Senhor. Muito obrigado por ver mais um filho da aliança sendo concedido ao Teu povo, Senhor. Tu sabes, ó Deus, como eu orei a Ti para que o Senhor fizesse prosperar o Teu povo com filhos. E se o Senhor não respondeu nenhuma das minhas orações, essa eu posso dizer: essa o Senhor respondeu. E a prova está aqui, Senhor. E eu te dedico Noemi, que está dormindo, Senhor, nos meus braços, mas que ela possa crescer descansando nos Teus, te servindo, Senhor, te amando. E a filha da aliança está sendo dedicada a Ti, Senhor. E eu te peço que o Senhor abençoe a vida dela, em nome de Cristo. Amém. Noemi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, que ela possa crescer servindo, que Teu favor esteja com ela, com sua família. Em nome de Cristo, Senhor. Amém.
Louvamos o nome do Senhor, meus irmãos, e agora nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e continue nos abençoar após o culto. Fiquemos de pé, vamos bendizer ao Senhor neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão sublime, por este momento que o Senhor nos concede em Tua casa. Obrigado, Deus, pelo Teu favor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque mais um domingo estamos aqui a ouvir Tua voz e te bendizer. Muito obrigado, Deus, por isso. Que o Senhor nos preserve, ó Deus, nos Teus caminhos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Receber a bênção, irmãos. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê